Olá, tudo bem com você? Vamos para mais um estudo da Palavra de Deus. A gente está estudando aqui a lição da Escola Sabatina, né? Nosso guia de estudo, falando do grande conflito entre Deus e Satanás. A gente está estudando aqui um monte de coisa. Essa semana, sobre espiritualismo exposto, já vimos várias coisas, desde o sábado, domingo, segunda, terça, quarta, e hoje o estudo da quinta. Nesse vídeo, vamos fazer o tema aqui, ó, espiritualismo nos últimos dias, na parte 2. Falamos da parte 1, que foi o estudo da quarta, e nesse estudo da quinta-feira a gente vai continuar com a parte 2, ainda falando do tempo do fim, do espiritismo, do espiritualismo, nesse cenário aí. Então, logo após a vinheta, fique até o final, porque vale a pena, vale a nossa salvação. Vamos lá então, né? Vamos, antes de ler aqui, fazer aquela oração nossa, querido Deus amado Pai, muito obrigado por esse estudo, por estar clareando a nossa mente, entendendo melhor a Tua Palavra. Senhor, abençoa todo mundo que está acompanhando esses vídeos, faz esse vídeo chegar no máximo de pessoas possível, essa mensagem, esse conhecimento, para que o Senhor possa operar, né, na nossa mente e no nosso coração. Fortalece a minha fé, nos livra do engano de Satanás, né? Esteja conosco, perdoa os nossos pecados, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, né? O guia começa aqui com um comentário. Nossa esperança de salvação está em Cristo. Suas mãos manchadas de sangue nos convidam a aceitar o sacrifício oferecido a um custo infinito. Em breve, Cristo voltará para reivindicar os seus. A segunda vinda de Cristo é a bendita esperança. Amém, né? Esse é o grande galardão que nós teremos. Quem aceita por amor, quem obedece os 10 mandamentos e quem está aí contrito com Deus, né? Ainda que pecando, caindo, se levanta, pede perdão, confessa e buscando melhorar para estar com Deus, com Jesus. O objetivo de Satanás é destruir essa esperança. Ele realizará maravilhas e qualquer coisa que leve as pessoas para longe da verdade e da salvação em Cristo. Então, o diabo, como eu falei, ele vai fazer maravilhas. A gente viu no estudo da quarta-feira, fazer prodígios, milagres, vai levar as pessoas pela emoção para tentar tirar as pessoas do caminho de Cristo. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A gente já falou sobre isso, Apocalipse capítulo 14, no verso 12, tá bom? Então, a luta dele contra os remanescentes, os descendentes da mulher da igreja, os remanescentes, vai ser contra os que guardam os mandamentos de Deus, todos os mandamentos, inclusive o sábado. A gente já falou da importância do quarto mandamento, do selo de Deus, né? E que é o que a besta vai atacar ferozmente com poder papal, né? As duas bestas vão fazer um decreto dominical de novo para atacar o dia de Deus, tá? O dia abençoado e santificado. Na luta final, Satanás tentará impedir que as pessoas guardem os mandamentos de Deus ou tenham a fé em Jesus. Então, se a Bíblia está falando, o Apocalipse está falando que a perseverança, o galardão vai ser para quem guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, o que é que você acha que o diabo vai fazer? É lógico, ele é astuto, ele vai fazer as pessoas desobedecerem os mandamentos. Quem desobedecer um, está desobedecendo todos, segundo a Bíblia, e perderem a fé em Jesus, adorarem outra coisa. Inclusive recebendo o sinal da besta, que vai ser a certificação racional de que a pessoa negou a fé em Jesus e está aceitando o diabo. Lembrando que o diabo não vai aparecer como diabo, ele vai aparecer como coisa bonita, como coisa boa, como uma mensagem aí política, econômica, religiosa, papal, enfim, com a ecologia, com o meio ambiente, com um monte de conversa, e a pessoa vai deixar de obedecer a Deus para seguir o que o mundo vai estar trazendo. Precisamos ter cuidado com qualquer ensinamento que, mesmo acompanhado de sinais e milagres, nos afaste de alguma dessas duas características do remanescente. Então, se você quer estar do lado do povo remanescente, é a Bíblia que está falando, não é Jardel, não é Ellen White. A Bíblia está dizendo que vai ser os que guardam os mandamentos de Deus. Quais, Jardel? Todos os 10 mandamentos, que se resumem em 2. Os 4 primeiros da primeira tábua, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você faz isso por amor, quando você obedece esses mandamentos por amor, você está botando Deus em primeiro lugar na sua vida. Inclusive o quarto mandamento, que é o sábado. Separar o sábado para Deus, honrar e glorificar, santificar. E os outros 6 da segunda tábua têm a ver com amar ao próximo. Não roubar, não cobiçar, não adulterar, né? Você tratar as pessoas como você ama a si mesmo. Então, os 10 mandamentos se resumem nesses 2. Então, é assim que a gente vai fazer parte do remanescente. Não adianta dizer que está salvo, só aceitei Jesus, estou salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. É a sua ação diária,
sua vida prática que vai demonstrar, as suas obras que vai demonstrar se de fato você ama de verdade ou se você está falando da boca para fora, tá bom? É assim que a gente vai ser pesado. A gente vai ser julgado pelas obras, porque é através da obra que o céu, o universo vai ver se você de fato ama ou não, tá bom? Porque falar da boca para fora é fácil demais, né? Só que Deus é justiça, né? Ele é amor, mas ele também é justiça. E o universo precisa saber quem realmente tem o direito ou não de estar lá no céu, né? Nosso mundo contemporâneo se tornou um caldeirão do sobrenatural e do místico, incrementado pela chamada sétima arte, que é o cinema, né? Que não tem problemas em fazer filmes com temas religiosos e místicos, em uma miscelânea de erro e engano. Inclusive, essa é a forma mais astuta que o diabo tem. Ele bota um pouquinho de mentira com verdades. Bota um pouquinho de verdade e um pouquinho de mentira. E aí a pessoa, isso aqui é verdade. Aí o cérebro, então essa outra coisa aqui, por analogia, né? Então é também. Se aqui é verdade, daqui é também. E a pessoa vai comparando e vai engolindo as mentiras como verdades. A velha mentira que ele falou lá no Éden, é certo que vocês não morrerão, lá em Gênesis 3:4, inspirou alguns dos livros mais lidos e filmes mais assistidos das últimas décadas, bem como muitos videogames populares tratando da morte de forma romântica. Inegavelmente, estamos expostos ao terreno encantado de Satanás e somos tentados por ele, que pode aparecer em inúmeras formas através do espiritualismo, né, do espiritismo, com a finalidade de destruir nossa esperança na salvação em Cristo e no seu glorioso sacrifício em nosso favor. Vai pegar pela emoção, né, pelo sobrenatural, pelo espiritismo. Por isso se torna tão importante a descrição dos fiéis nessas palavras. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, no verso 12. Esses enganos nos são apresentados de formas inocentes pelos veículos de comunicação, pela mídia, pela TV Globo, pela SBT, pela Record, mas que no final querem nos devorar a fé e a vida eterna. A internet, as redes sociais, vai estar tudo inundado, os filmes, as novelas, as séries, a Netflix, vai estar tudo inundado com essas ideologias, essas narrativas satânicas, né? Apologias a diversas coisas totalmente contra os princípios e valores morais de Deus. Aqui tem uma ilustração, conta-se uma história de um oficial do exército inglês na Índia. E esse jovem apanhou, né, pegou, capturou e criou um filhote de tigre. Era um animalzinho agradável que gostava de brincar. Quando já era tigre crescido e forte, estava um dia ao lado do seu dono na biblioteca. O jovem, cansado de ler, adormeceu. O tigre, então, que estava ali do lado dele, se pôs a lamber a mão do dono, que pendia do lado da cadeira confortável. Então o cara dormiu, ficou ali, e o tigre começou a fazer carinho lambendo, né? A mão pertinho da boca do tigre. Continuando a lamber, a língua áspera do tigre tocou num lugarzinho ferido, uma cutícula mal cortada, por acaso, que estava ali na unha, né? Ficou lambendo, passando, e aí começou a sangrar, né? Com o gosto do sangue, o tigre tornou-se ardente, raivoso, mudou. E o oficial acordou de sobressalto, encontrando-o lambendo a sua mão com maior voracidade e com os olhos amarelos e flamejantes. Olha, que situação, né? Mansinho e tal, mas provou o sangue, a natureza do bicho selvagem mudou. O olho ficou amarelado, ele já com ferocidade, né? Querendo ali lamber a mão com mais força para chupar o sangue. Aquele animal ali na frente do jovem soldado não se parecia com seu tigre amigo, mas com uma besta feroz que já lhe provara o sangue e agora lhe queria a vida. Então imagina, né? O bicho selvagem provou o sangue, viu que era sangue, esqueceu a amizade, dono, do instinto selvagem, né? Foi ali como quem não queria nada de forma inocente, lambendo, lambendo, mas aí o sangue caiu na boca, aconteceu, né? O revertério rapidinho se transformou. Felizmente o oficial conseguiu apanhar o revólver e matar o tigre no mesmo instante. Que pena, né? Teve que sacrificar o animal porque ele viu que o instinto ali selvagem já ia dominar a fera, né? E a gente vê que é assim, né? Na vida real é assim também. Se a gente, às vezes qualquer coisa que a gente faz, um filmezinho, uma besteirinha que isso aí não tem nada não, né? Espiritismo e tal, mas não tem nada não, isso é bobagem. Não é conforme a Bíblia, mas é uma bobagem. Parece inocente. E aí você vai lambendo, é como o tigre lambendo ali. Mas daqui a pouco você está ali sendo tragado, sugado por aquela crença que já cresceu, já ficou uma besta feroz e está devorando sua mentalidade, seu entendimento, sua comunhão com Deus. Se você não aniquilar de vez, como o soldado fez aqui, deu um tiro, se você não matar de vez isso, esses hábitos,
você pode ser morto por essa besta feroz, né? Então o diabo vem mansinho, de mansinho, como um tigre inocente, lambendo para fazer carinho, né? E aí com o tempo a coisa se transforma. Essa história é impressionante e sua aplicação pode ser feita com a experiência da vida de muitos que têm lido livros, assistido filmes e aceitam as ideias sutis que falam ou tratam dos enganos satânicos relacionados com a morte e o misticismo criado pela imaginação humana. Só o Espírito Santo pode nos proteger dos enganos que inundarão a terra nos últimos dias. Amém. Uma pergunta que o guia traz: o que a Bíblia nos diz sobre o poder enganador e a maneira de operar de Satanás? Tem aqui alguns versos. Mateus 24 também, 23 a 27. 2 Coríntios, capítulo 11, nos versos 13 e 14. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 9 e 12. A pergunta trocada em miúdos, professor brasileiro, ó, diante do grande poder enganador de Satanás, que irá se manifestar nesses últimos dias, no tempo do fim, o que a Bíblia nos diz sobre isso? Vamos ver aqui, né? Então, em Mateus 24, presta atenção nesses alertas. É a Bíblia que está falando, não é Jardel, não é Ellen White, como eu estou falando aqui, que as pessoas distorcem, né? Fica de mimimi, não quer saber a verdade, nem entender a verdade, jogando narrativas justificativas pífias para permanecer no erro. Né? Então, ó, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, Jesus está voltando, eu vi que Jesus voltou, está não sei aonde. Olha o que, é que a Bíblia fala, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível forem, enganariam até os escolhidos. E aqui, ó, eis que eu vos tenho predito. Então, Jesus já está dizendo, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, Jesus, quando voltar, a Bíblia deixa claro que vai ser, todo olho vai ver, vai ser como um ladrão, não vai ter dia nem hora, mas quando ele vier, todo mundo vai ver. Olha o poder de Deus, olha o poder de Jesus. Não tem negócio de arrebatamento secreto, que é outra narrativa, né? Outra distorção que a gente vê filmes fazendo aí. Há muitas igrejas acreditando que vai ser arrebatado secretamente. Qual é o fundamento bíblico disso se a Bíblia está dizendo que todo mundo vai ver, todo olho verá? E aí inventa uma narrativa de um arrebatamento secreto, que a pessoa vai para o céu, vai sumir e ninguém vai ver. Que loucura, né? O ser humano é muito louco. Então, não lê, sabe o que é isso? Falta de estudo, falta de entendimento, de razão, vai pela emoção, se deixa levar pela crença dos outros. Mitologia greco-romana, paganismo. Então, aqui está deixando claro a Bíblia que todo olho vai ver, ó, assim como um raio sai do Oriente ao Ocidente, será também a vinda do Filho do Homem, tá bom? 2 Coríntios, porque os falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, fingindo ser apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E hoje já tem muita gente assim, falsos apóstolos, falsos pastores, bispos, padres, fazendo coisas em nome de Deus e na verdade está agindo em prol de Satanás. Né? A Bíblia fala da prostituta e suas meretrizes, né? Do sistema papal. E as meretrizes são as igrejas cristãs evangélicas que vão se unindo e bebendo dessa prostituição, transgredindo as leis, distorcendo a Bíblia e bebendo dessa doutrina diabólica, né? Segundo Tessalonicenses, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ora, não receberam o amor da verdade. Quando você ama e você decide obedecer e interpretar com amor, você aceita mudar o seu entendimento, a sua crença antiga. Você aceita obedecer os 10 mandamentos, custe o que lhe custar, se preciso for até a vida do seu filho, da sua esposa, porque aquele que morrer para defender os valores, princípios e a Cristo, esse terá a vida eterna. E aquele que procurar se salvar, vai perder a salvação. É a Bíblia que diz isso, né? E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Então Deus permitiu, né, que Satanás faça isso, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, forte isso aqui, né? Então, respondendo à pergunta, ó, diante de grande poder enganador que irá se manifestar, o que a Bíblia diz sobre isso? Está aqui. É para ficar alerta, pois o diabo, para enganar, se disfarça até em anjo de luz e faz sinais e prodígios mentirosos para enganar os incautos, os desavisados. Eu espero que você não esteja mais desavisado
me acompanhando aqui no canal, né? Seguindo esses estudos, lendo a Bíblia, estudando. Porque a ideia de fazer esse vídeo é justamente para alertar as pessoas, deixar a mensagem de advertência. E aí, a responsabilidade agora é sua, né? Não dá para dizer que não sabia, tá bom? Porque você vai ser julgado, conforme a sua escolha. Comentário aqui do professor. As pessoas estão vivendo no mundo, fazendo suas tarefas, gerindo seus negócios, fazendo suas compras, indo ao seu lazer, e muitos nem sabem o que está acontecendo nos bastidores espirituais, onde uma avalanche de engano está para assumir o palco desse mundo, para absorver a todos no redemoinho de sutilezas, para que as pessoas percam a salvação, aceitando a mentira em lugar da verdade. Só os que buscam a Deus, que são iluminados pela palavra, serão guardados pelo poder divino para não serem enganados, pois o diabo irá personificar a Cristo, irá aparecer em muitos lugares, iludindo as pessoas. Então a Bíblia fala que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? O povo perece por falta de conhecimento. Então, e aí tem um ditado mundano, né, aqui terreno, que o pessoal fala, né, que quem tem conhecimento tem o poder. Então, tem que estudar, tem que aprender para não se deixar levar. E aí você não vai ser iludido. Então, o aviso é esse é o alerta, não se deixe enganar. Como é que eu não me deixo enganar, Jardel? Estudando, acompanhando, lendo a Bíblia, congregando com pessoas, uma brasa fora da fogueira apaga, né? Escolhendo uma igreja para congregar, obedecendo os 10 mandamentos, conversando com Deus todo dia. Então você vai se alimentando e vai congregando com pessoas com a mesma fé, com a mesma crença, com o mesmo raciocínio lógico, com a mesma coerência, com o mesmo estilo de vida. E aí você vai resistindo, né? Nos últimos momentos da história, Satanás promulgará seu engano final. Terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus como indício do poder dos demônios que realizarão milagres. Os espíritos diabólicos irão aos reis da terra e ao mundo inteiro para mantê-los no engano e a forçá-los a se unir a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Surgirão pessoas dizendo o seu próprio Cristo, reivindicando o título e a adoração que pertence ao Redentor do mundo. Farão milagres extraordinários de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho da Escritura. Tá vendo? Então, a Bíblia diz uma coisa, mas tem gente, vai chegar profeta, falso Cristo e tudo, querendo falar coisa diferente do que está escrito na Bíblia. Distorcer a Bíblia, mudar a Bíblia, como já fizeram aí de tirar a guarda do sábado para o domingo. Vai mandar guardar. Uma das coisas que já fizeram e que vão fazer é isso, do selo de Deus e do selo da besta. O dia santo, abençoado, santificado, o sábado para o domingo, o Sunday, o dia do sol, o dia de Deus para o dia de sol. Então, ó, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Vai estar contradizendo, falando contra. A Bíblia diz que é o sétimo dia, é o dia de Deus, o dia de descanso do sábado para adorar e santificar, e vão dizer que é o domingo. Brabo, né? Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. Há muito tempo a igreja diz considerar o advento do Salvador como a concretização de suas esperanças. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre as pessoas como um ser majestoso, semelhante à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. Aqui tem Apocalipse capítulo 1, do verso 13 e 15. Isso aqui quem está falando é Ellen White, no livro Grande Conflito, tá bom? Página 518. E aqui uma reflexão, né? Algumas perguntas. Ó. Como entender corretamente a volta de Cristo? Tem que estudar, né? E o que acontece quando a gente morre? Por que isso nos protege dos enganos? Né? Então, por que é importante saber? Por que se a gente estiver morto, quem está morto, né, em Cristo, não vai passar por isso, não vai ter engano nenhum, porque a pessoa está dormindo. Né? Olha que sensação. Se a gente estiver aceitando a Jesus, buscando viver uma vida prática cristã, e a gente morrer em Cristo, a gente está de boa. Porque a gente vai acordar, não vai passar por isso. Tem inclusive muito cristão que fala que a morte por cristão é lucro. Por quê? Não vai passar por perseguição, não vai passar por esse tormento de enganação que Satanás e os demônios vão fazer, falso profeta, que o mundo todo de pé. Então a pessoa está descansando, como ela está lá, num sono, não fala, não sente, não... o diabo não vai ter como tentar essa pessoa, porque ela está morta. Né? Então ela vai ressuscitar só para ir para a glória com Cristo. Né? Por isso que falam que a morte por cristão é lucro. Né? Então, protege a gente dos enganos por isso, porque a gente já morreu com a nossa fé, com a nossa crença. Vamos ficar aguardando num sono. Não tem alma espiritual, mas não tem
não está no inferno, não está em céu, não está em purgatório, não tem nada dessas mitologias aí. Por isso que é importante entender o conceito que a Bíblia traz sobre a morte. O nosso corpo provavelmente deve ter virado pó ou vai estar lá no sepulcro ainda, né? Sepultado no cemitério. O espírito, nosso fôlego, nossa respiração se esvaiu, voltou para Deus. E a gente não tem pensamento, não tem sentimento, não tem nada. Quem morreu está assim. Quando Jesus voltar, ele vai refazer a gente. O pó vai virar o corpo de novo que a gente tinha. O fôlego vai voltar. A gente vai ter sentimento, vai ter tudo de novo. Tudo igualzinho, só que glorificado. Vai ter um upgrade. Jesus vai transformar a gente não vai sentir mais dor, não vai ter mais problema nenhum, porque o corpo já vai vir glorificado, transformado. Vai ser o mesmo corpo aprimorado, otimizado. Essa é a transformação que a gente vai vir. Amém, né? Que assim seja. E os que estiverem vivos, que Jesus venha nessa geração, né? A gente vai passar por esse tormento todo aí. Perseguição, a gente vai ter que ir para as montanhas, para as florestas, a Bíblia fala, o espírito de profecia Ellen White também, para se afastar dos grandes centros, porque não vai dar para você viver uma vida cristã, porque você vai ser perseguido. As pessoas vão lhe acusar, vão querer lhe prender, vão lhe matar, vão ameaçar sua família, por você não obedecer à besta. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, nos dê força e nos dê sabedoria, discernimento para passarmos por esse tormento sem sermos afetados pelos enganos e herdar a vida eterna, tá bom? Porque no final tudo vai valer a pena. Então é isso, se você gostou, curte, comenta aí, compartilha, estuda, divulga, para a gente se fortalecer cada vez mais na fé. Então, eu lhe espero no próximo estudo da sexta-feira, para a gente continuar aqui o desfecho, fazer o resumo total de tudo e encerrarmos essa lição dessa semana. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.